Olá, meus amigos e minhas amigas. Depois de 2 vídeos seguidos iniciando comentando sobre ataques russos ao território ucraniano, iniciamos o vídeo de hoje falando sobre ataques ucranianos ao território russo. Um ataque de drones ucranianos atingiu e acabou causando um incêndio em um depósito de petróleo na região de Rostov, no sul da Rússia. Esse ataque foi confirmado pelas próprias autoridades locais. Mas a ação de Kiev não foi apenas em Rostov, eles foram além. Drones também tentaram atacar a região de Kirov, que fica a uns 1.500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Bom, mas voltando ao incêndio, o governador de Rostov, Vasily Golubev, disse lá no Telegram que, por sorte, não houve vítimas. Ele comentou também que os bombeiros ainda estavam no local combatendo as chamas. Mas e o governo russo comentou alguma coisa? Bom, sim, mas não diretamente sobre o incêndio no depósito de petróleo. O Ministério da Defesa russo informou que destruiu 4 drones durante a noite na região, mas não fez nenhuma menção direta ao ataque no depósito. O canal Baza no Telegram, que é bem próximo aos serviços de segurança russos, contou uma história um pouco diferente. Segundo eles, 3 tanques estavam em chamas depois de 2 drones caírem na área do depósito. E claro, o pessoal nas redes sociais logo começou a postar vídeos desses tanques pegando fogo à noite. A imprensa internacional confirmou que pelo menos um desses vídeos foi gravado no distrito de Kamensk, em Rostov. Como vocês devem lembrar, esse ataque não é uma novidade. Em agosto, um depósito de combustível na mesma área de Kamensk já tinha sido atacado. E agora, enquanto o fogo ainda queimava por lá, outro ataque foi registrado em um depósito de petróleo no distrito de Proletarsk, também em Rostov, cerca de 10 dias depois de um ataque ucraniano anterior. Essa sequência de ataques deixa claro que essas regiões estão na mira e são vistas como estratégicas tanto para a Ucrânia quanto pela Rússia. Enquanto isso, na região de Voronezh, que fica ali pertinho da fronteira com a Ucrânia, o governador Alexander Gusev relatou que destroços de um drone ucraniano causaram um incêndio perto de objetos explosivos, mas que, graças a Deus, não houve nenhuma detonação. Gusev disse que o fogo foi apagado rapidamente e que os moradores que haviam sido evacuados por precaução já estavam voltando para casa. Mais uma vez, o Ministério da Defesa russo falou sobre a destruição de 8 drones de ataque sobre Voronezh, mas, como de costume, sem dar muitos detalhes. A Ucrânia afirma que seu objetivo é atingir infraestruturas vitais para o esforço de guerra da Rússia, como energia, transporte e instalações militares. E, claro, tanto a Rússia quanto a Ucrânia negam estar mirando civis, mas a verdade é que, em uma guerra dessas proporções, os civis sempre acabam sofrendo as consequências. E aqui não existem mocinhos ou bandidos. Todos devem ser responsabilizados caso não tomem as precauções mínimas para evitar que isso aconteça. Agora, mudando um pouco o foco, vamos falar da região de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia. E parece que a Ucrânia não está pensando em sair de lá. Inclusive, alguns oficiais já afirmaram que o número de soldados ucranianos enviados para lá já estaria em 30 mil e aumentando. Durante uma conferência sobre segurança nacional, o vice-diretor da CIA, David Cohen, comentou que o presidente russo, Vladimir Putin, está se preparando para uma contraofensiva para tentar recuperar o território perdido para as tropas ucranianas na região de Kursk. No entanto, Cohen alertou que essa será uma luta difícil para as forças russas alcançarem esse objetivo. Cohen disse que os ucranianos já capturaram cerca de 777 quilômetros quadrados dessa província russa, o que equivale a aproximadamente 300 milhas quadradas. Apesar de Kiev afirmar que não tem intenção de anexar essas áreas, as tropas ucranianas estão construindo linhas defensivas, sugerindo que pretendem manter o controle sobre parte desse território por algum tempo. Ou seja, gente, parece que não estão com pressa de sair de lá. Cohen também disse que, embora Putin vá certamente montar uma contraofensiva para tentar recuperar o território perdido, ele enfrentará desafios não só militares, mas também internos. Isso pelo fato de que agora há uma linha de frente dentro do próprio território russo, algo que Putin vai ter que enfrentar. Além disso, ele terá que lidar com as repercussões dentro da própria sociedade russa, uma vez que um pedaço do território russo foi perdido. Cohen também falou que essa nova situação pode mudar um pouco a dinâmica do conflito daqui para frente, embora ele acabou não entrando em muitos detalhes sobre isso. Bom, gente, vamos pensar um pouco sobre essa situação. A Ucrânia afirma que tomou o controle de mais de 1.200 km² da região de Kursk e já reivindicou a captura de cerca de 100 assentamentos. Enquanto isso, no leste da Ucrânia, as forças russas continuam avançando, ainda que lentamente, na região de Donetsk. Em termos de tropas disponíveis, não há dúvida de que a Rússia, apesar dos custos políticos que uma convocação pode causar, torna o deslocamento de tropas ucranianas para uma segunda frente mais custoso.
Mas vamos ver como o vice-diretor da CIA enxerga essa situação. Cohen disse que essas conquistas russas no leste têm um custo altíssimo em termos de tropas e equipamentos. Ele mencionou que a Rússia pode ou não conseguir capturar a importante cidade ucraniana de Pokrovsk, que é um centro logístico essencial. No entanto, Cohen sugeriu que, no final das contas, essas vitórias não mudam profundamente a situação estratégica para Moscou. Mas e o que Zelensky fala sobre a manutenção das conquistas em Kursk? Bom, o presidente ucraniano afirmou recentemente que a guerra com a Rússia eventualmente terminará em diálogo. Mas ele foi claro, para que isso aconteça, Kiev precisa estar em uma posição forte. E nessa linha, Zelensky planeja apresentar um plano ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e aos dois possíveis sucessores de Biden, mostrando que a Ucrânia está pensando no longo prazo e se preparando para negociações. Mas ao que parece, Putin ainda não demonstrou ter mudado 1 centímetro de sua posição. Ele tem sido categórico ao afirmar que qualquer acordo de paz precisa começar com a aceitação por parte da Ucrânia das realidades no terreno. Em outras palavras, isso significaria que a Rússia manteria o controle sobre partes substanciais de 4 regiões ucranianas, além da Crimeia. Gente, mas agora tem um outro terreno na mesa e talvez por isso o Kremlin tenha dito recentemente que as negociações estão suspensas e que o momento não é oportuno para isso. Bom, o que não há dúvida é de que Putin, ao que tudo indica, vai enfrentar desafios importantes, não apenas para recuperar o território perdido, mas também para lidar com as consequências internas dessa perda. Bom, gente, mudando um pouco de assunto, a Rússia está pressionando a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, para que adote uma postura mais objetiva e clara em relação à segurança nuclear. Isso aconteceu logo após Rafael Grossi, o chefe da IEA, visitar a usina nuclear de Kursk, uma instalação que fica próximo de onde a Ucrânia realizou a incursão militar. Esse pedido de maior clareza por parte da Rússia vem num momento bem delicado, já que há uma crescente preocupação com o risco de um acidente nuclear grave na região. Segundo a agência de notícias russas RIA, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, declarou em uma entrevista de rádio que Moscou quer que a IEA se pronuncie de forma mais incisiva sobre as questões de segurança nuclear. Mas ela frisou que não se trata de querer que a IEA adote uma linha pró-Rússia, mas sim que baseie suas posições nos fatos com o objetivo de garantir a segurança e evitar um cenário catastrófico, algo que, segundo Zakharova, o regime de Kiev estaria promovendo. Essa declaração da porta-voz é um sinal claro de que Moscou está aumentando a pressão sobre a IEA. Desde o início da guerra, há cerca de 30 meses, a agência tem apelado para que ambos os lados evitem combates perto de instalações nucleares a fim de prevenir um desastre. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, também reforçou essa ideia, afirmando que, embora a IEA não tenha mandato para atribuir culpa, para a Rússia não há dúvida de que a culpa pela escalada do perigo nuclear recai sobre a Ucrânia. Agora vamos falar de um detalhe que chamou bastante atenção. Durante a visita de Rafael Grossi à usina de Kursk, ele alertou para os perigos de um grave acidente nuclear ali. Ele mencionou que a usina, construída com um design soviético, é especialmente vulnerável porque, ao contrário da maioria das usinas nucleares modernas, não possui uma cúpula de contenção que poderia oferecer proteção no caso de um ataque por drones, mísseis ou artilharia. Isso é preocupante. Imagina só um ataque direto em uma infraestrutura que não tem uma proteção adequada. As consequências poderiam ser devastadoras. E não parou por aí. Grossi também inspecionou danos de um ataque de drone ocorrido na semana anterior, um incidente que a Rússia culpou a Ucrânia, mas ele não apontou diretamente quem seria o responsável. Quando perguntado por um repórter se condenaria os danos causados pelo drone como uma provocação nuclear por parte da Ucrânia, Grossi respondeu com cautela. Ele destacou que apontar culpados é algo que ele, como diretor-geral da IEA, precisa tratar com extrema seriedade, mas também indicou que não se pode ignorar a ligação entre os danos observados e a recente atividade militar na área. Em meio a toda essa tensão, a Rússia afirmou que suas forças desativaram munições não detonadas fornecidas pelos Estados Unidos à Ucrânia a apenas 5 quilômetros da usina nuclear de Kursk. Segundo a Guarda Nacional Russa, eles encontraram um projétil de um sistema de lançamento múltiplo RIMARS, que, de acordo com eles, estava carregado com 180 munições não detonadas. Um vídeo divulgado pelas forças russas mostrou 2 soldados inspecionando os fragmentos de um foguete, alegando que ele havia sido derrubado pelas defesas aéreas russas e explodido parcialmente no ar. Porém, gente, é bom lembrar que não houve comentário imediato por parte da Ucrânia sobre essa descoberta, e a imprensa não conseguiu verificar de forma independente o local mostrado no vídeo.
Bom, agora vamos dar um pulinho rápido na Ásia. Bom, mais especificamente no leste asiático, para falar da reação japonesa após uma violação do espaço aéreo japonês por uma aeronave militar chinesa. O Japão chamou essa ação de totalmente inaceitável e uma ameaça à sua segurança. Esse incidente ocorreu após provocações marítimas de embarcações chinesas perto de ilhas disputadas no mar da China Oriental. A China, no entanto, afirmou que não tinha intenção de invadir o espaço aéreo japonês. O porta-voz japonês, Yoshimasa Hayashi, classificou a incursão como uma grave violação da soberania do Japão, afirmando ser a primeira vez que um avião militar chinês foi confirmado violando o espaço aéreo japonês. Em resposta, o Japão convocou o embaixador interino da China para apresentar um protesto firme. O incidente envolveu um avião de vigilância chinês Y-9 que invadiu o espaço aéreo japonês por 2 minutos, perto das ilhas Danjo, na província de Nagasaki, levando o Japão a mobilizar caças. Observadores sugerem que a China pode estar testando as defesas do Japão. Esse evento, gente, ocorre em meio a um aumento das tensões regionais, com o Japão reforçando suas capacidades de defesa e buscando parcerias estratégicas na região Ásia-Pacífico, para conter a crescente assertividade chinesa, especialmente em disputas territoriais. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho que é para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.